Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você aqui de Ribeirão Preto, de Sertãozinho e especialmente do nosso site, o advjus.net. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Bugalho. O Dr. Gustavo Russignoli Bugalho, ele é meu colega advogado, consultor jurídico, autor desta obra maravilhosa aqui, ó. Improbidade administrativa, doutrina e prática. A nossa pauta de hoje é essa mesmo, improbidade administrativa, questões atinentes. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Gustavo, muito obrigado, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, é realmente um prazer estar aqui no ADV Jus para falar sobre esse tema que realmente fervilha no mundo jurídico, né? É verdade. Doutor, inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do seu livro, né? E justamente essa efervescência que o motivou a escrevê-lo. Sim, venho trabalhando com a área já faz alguns anos, né? E justamente percebendo a carência de manuais práticos que discutem eventuais teses, tanto dentro da legislação, quanto teses de defesa também, afinal de contas, a Constituição Federal garante esse direito, né, de ampla defesa, acabei optando por escrever esse trabalho aí já tendo colecionado muita jurisprudência a respeito. Né? Verdade. Doutor, o livro no qual a gente está se reportando, evidentemente encontra-se lá na livraria Mizuno Leitão, primeira edição, mas tem projeto aí de novas obras, doutor? Sim, sim. Em breve, juntamente com alguns colegas, né, a gente está terminando uma obra para concursos públicos, né, na minha parte especificamente do direito eleitoral também, né, e para breve uma coleção de várias obras também para concurso público. Tá certo, e quando tiver já saindo do forno, o senhor está já convidado para estar aqui, viu, doutor? Certamente. Doutor Gustavo, agora a gente entrando um pouquinho aí em nossa pauta, né, improbidade administrativa, o nosso tema, para começar a gente pode começar sublinhando que a improbidade administrativa, na verdade, ele é um sinônimo jurídico de corrupção, não é isso? E ocorre sempre através do dolo, doutor? Bom, a improbidade administrativa, basicamente, está diretamente ligado com a palavra deslealdade, com o termo deslealdade. Pelos estudos que vem fazendo, embora não seja algo pacífico, eu entendo que é necessário que, para que se fale em deslealdade, ainda que não haja a intenção, mas que haja uma culpa muito grave, algo que beire, inclusive, a má-fé, beire a desonestidade do administrador público. Doutor, o senhor acha que esse crime grave, né, esse comportamento, ocorre mais do que podemos imaginar, doutor? Sim, a improbidade administrativa ela é uma realidade muito presente na administração pública, né? Mas eu vejo, inclusive, que vem de nós mesmos, nós cidadãos, que deixamos muitas vezes, de fiscalizar, deixamos de nos posicionar politicamente, de nos utilizarmos do nosso principal meio de evitar que o mau administrador chegue à administração pública, que é o voto. É verdade, verdade. O senhor diria que atualmente esse crime ele vem diminuindo, ele é crescente ou ele é apenas mais divulgado? Bom, eu acredito que nós temos uma soma, tá? Tanto da divulgação
porque é motivado pela fiscalização, que hoje está cada vez maior, né? O Ministério Público tem trabalhado incansavelmente, né, para análise, para fiscalização do ente público, mas também há hoje uma cultura dentro da administração pública no sentido de que a coisa pública muitas vezes se confunde com o interesse particular de quem está lá. Então tem crescido muito. Aliás, é importante frisar até para os telespectadores que existe muitas vezes uma confusão que é feita inclusive pelos juízes, né, magistrados, promotores, de se falar na improbidade administrativa necessariamente como um crime. Existe figuras dentro da improbidade administrativa que se configuram também como crime, mas a improbidade administrativa ela sempre vai ser trabalhada dentro da seara civil. Certo, que importante. Isso aí é muito importante. Eu vejo muito promotor de justiça abrir o inquérito como se fosse um inquérito na seara criminal, o que não é por aí o caminho, né? Na verdade, necessita um pouco mais de especialização, um pouco mais de estudo, não é? Com certeza. Ela não é uma ocorrência que ela necessita de uma certa especialização, inclusive de quem vai aplicar a lei. É um tema muito nebuloso, viu? É um tema muito nebuloso. Precisa haver especialização, sim. Precisa haver estudo mais aprofundado sobre a lei, que inclusive, apesar de já ter aí, vamos calcular, 22 anos, né? Ainda é uma lei que causa muita complexidade, até porque ela veio num momento de turbilhão, veio durante um governo que houve um impeachment, né, de presidência da República, 1992, né? Tá certo. E ainda há essa necessidade do jurista se debruçar melhor sobre a legislação. Tá certo. Olha, meus amigos, eu quero dar um recadinho para você. Esta semana, a Associação dos Advogados aqui de Ribeirão Preto promoveu uma interessante palestra, através do seu departamento cultural, né, que tem à sua frente o Dr. Carlos Figueiredo, uma importante palestra com a doutora Rosana Chiavassa, cujo termo foi Judicialização e Saúde. O ADVJUS esteve lá e traz agora para você de primeira. Confira aí. A Comissão de Cultura da ARP promoveu uma importante palestra com a doutora Rosana Chiavassa. O evento aconteceu na noite da última quinta-feira e recebeu significativa plateia. O tema foi Judicialização e Saúde. O ADVJUS falou com o Dr. Alexandre Silveira, integrante da Comissão de Cultura. E estamos hoje com essa palestra inédita, a doutora Rosana Chiavassa, né? E o nosso objetivo é trazer outras palestras importantes ao longo do ano, né? Enfim, é mais uma frente para a gente poder trazer cultura, conhecimento para os colegas de Ribeirão Preto e região. Falamos também com a doutora Rosana Chiavassa. Eu acho que a importância desse debate hoje, 20 anos depois da judicialização da saúde, é discutir com a sociedade e principalmente com a advocacia que norte nós daremos a essa questão e o impacto dessa questão em todo o município, né? Então é hora da sociedade se reunir e começar a discutir esse tema, porque, número 1, não há orçamento que aguente, número 2, a medicina não vai parar de evoluir e todo mundo quer a melhor medicina e tem direito de ter a melhor medicina. Então, temos que avançar nessa questão. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde, por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia, 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.
Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo o Dr. Gustavo Bugalho. A nossa pauta de hoje é questões atinentes à improbidade administrativa. Qual que o senhor acha que é a atual situação da nossa lei de improbidade administrativa, a LIA? Ela é uma lei atual, doutor? Olha, a lei de improbidade, como eu já disse, vem do ano de 1992, ela vem sendo, bastante aplicada. Hoje, eu vejo já com um certo temor a maneira como ela vem sendo aplicada. Por quê? Eu vejo que ela se tornou uma espécie de carta coringa. Porque ela é muito aberta. Primeiro, ela não define o que é improbidade. Ela simplesmente menciona os atos e alguns atos num rol não taxativo, que podem ser considerados como improbidade administrativa. Ou seja, é uma norma, já vejo uma norma em branco, que permite uma discricionariedade do órgão que vai fiscalizar, que vai ingressar com a ação. Existe o artigo 11 que fala dos princípios, entre eles o princípio da moralidade. Esse princípio da moralidade, ele permite muitas vezes, principalmente em cidades de menor porte, em que o fiscalizador está mais próximo à população e à pressão política, uma utilização um pouco exagerada dessa lei. Então ela se tornou uma espécie de panaceia para todos os males da administração pública. Puxa vida. Doutor, o senhor acha que agora, o pessoal fala muito em reforma política, Será que, saindo um pouquinho, será que talvez a reforma política seria ali, se efetuada, um sonho de muita gente, seria a porta de saída para a improbidade administrativa, doutor? Doutor, eu acho que a melhor reforma política que nós temos é aquela que vem das urnas. Mas ainda assim, do ponto de vista legislativo, legal, vejo que uma reforma política efetiva, o que eu acredito difícil, muito difícil, muito. Porque as próprias pessoas que vão votar têm interesse direto nessa reforma política, mas ainda assim eu acredito que se ela fosse feita como deveria ser votada, poderia coibir ou pelo menos evitar que determinados cidadãos de não tão boa índole chegasse à possibilidade de ter o erário nas mãos. É verdade. Doutor, então, justamente nesse viés aí, nós temos a lei complementar, se eu não me engano, a 135, que é a lei da ficha limpa. Parece que ela veio a calhar. E ela tem um impacto bastante interessante na lei de improbidade administrativa, não é isso? A lei da ficha limpa, ela fala o seguinte: se o candidato, possível candidato, ele foi condenado por ato de improbidade administrativa por órgão colegiado e com intenção dolosa, ou seja, existem vários requisitos que têm que ser observados para se configurar, ele, além do tempo que ele vai ter a suspensão dos direitos políticos em virtude da condenação da improbidade, ele também vai ficar mais, salvo engano, 8 anos, inelegível. Então tem um impacto porque essa condenação dolosa por órgão colegiado em virtude de improbidade, ela vai praticamente dobrar aquela pena inicial. Há ainda alguns debates a respeito, até porque pouco se aplicou efetivamente essa lei, que eu acredito que realmente usando uma expressão popular, deve pegar mesmo já nas próximas eleições. Nessa ainda nem tanto. Certo. Na verdade, a lei da ficha limpa, ela dá uma turbinada aí na lei de improbidade administrativa, doutor? Doutor, agora quando que pode ser verificado, que está em determinado
em determinado local, em determinada repartição, em determinada condição, quando pode ser identificada que há indícios de que está existindo a presença da improbidade administrativa? Quais são os sintomas principais, doutor? Olha, a improbidade administrativa é um instituto muito amplo, né, que pode acontecer em todo e qualquer tipo de repartição. Em regra, funciona mais em repartições que envolvem dinheiro público, por exemplo, licitação, em repartições que envolvem recebimento de tributos, é muito comum, em troca de favores, o cidadão ou o membro da administração pública quitar indevidamente tributos, coisas do gênero, né? Mas, em geral, quando há uma improbidade ou algumas improbidades acontecendo, o órgão público ele tende a estar em baixa, né? Tende a não sobrar verba para isso, para aquilo, ou você percebe que o material aplicado nas ações governamentais, embora as ações sejam muito caras, mas o material de padrão inferior, né, de pouca durabilidade. Tá certo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-lo para você acessar o nosso site. O nosso endereço é www.advjus.net. Se você também tiver uma sugestão de tema ou um convidado a indicar aqui para a gente, vai ser um prazer receber a sua sugestão. Envie seu e-mail para programa@advjus.net. Nós vamos fazer mais um intervalo, mas é rapidinho, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. A Lavanderia Bonaseco é especialista em limpeza a seco e a água. Em vestuário, cama, mesa, banho, cortinas e tapetes. Presta serviço de passadoria, embalagem de roupas e delivery. Confira no site os pacotes e promoções oferecidos e ganhe cortesias especiais com o cartão Fidelidade. Venha conhecer o diferencial Bonaseco. Presidente Vargas 973. Aberta aos sábados até às 13 horas. Fone 3329-6471. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Cartório Postal, conectividade, versatilidade e segurança. Solicite seus documentos de qualquer lugar do Brasil. Levantamento de certidões, pesquisa patrimonial, notificações e protestos, registros de contratos e gerenciamento eletrônico de documentos. Consulte e descubra tudo o que podemos fazer por você. Cartório Postal, rápido e fácil. Eliseu Guilherme 724, Piso Superior Boulevard. Fone 3329-3005. Voltamos então com o ADVJus, hoje recebendo o Dr. Gustavo Bugalho. A nossa pauta de hoje, improbidade administrativa, questões atinentes. Doutor, como o senhor vê a relativa exigência do dolo para a configuração de improbidade administrativa? Bom, eu particularmente não vejo como negativo, tá? Por quê? É até por uma segurança, porque ao passo em que realmente existem administradores públicos que se aproveitam dessa condição de administrador público para proveito próprio, temos também, primeiro, que a Constituição Federal não exige especialização para ser eleito. Infelizmente. Exatamente. Então, uma vez que não há essa exigência, também não se pode punir o administrador público que seja inábil. Até porque a legislação do setor público ela é extremamente especializada, extremamente complexa. Nós que já atuamos há alguns anos ainda temos muita dificuldade em interpretar a legislação. Então, ao mesmo tempo, todo esse panorama, eu vejo que a exigência de dolo vem de acordo com o que se pretende com essa lei.
como já falamos, o intuito, o sentido de improbidade está no vernáculo, né, no vocábulo, deslealdade, desonestidade. Como eu comentei no início do programa, ninguém é desonesto sem intenção. Sem querer, né? Exatamente. É verdade. Doutor, agora também é uma questão importante relativa ao ressarcimento, né? Como que se situa constitucionalmente esse tema, doutor? Bom, o ressarcimento ele pode ocorrer independentemente de uma ação punitiva, né? A lei de improbidade administrativa ela prevê, né, com base no artigo 37, salvo engano, parágrafo 4º da Constituição Federal, agora não me recordo exatamente, prevê, no caso de ficar evidenciado um prejuízo ao erário, um prejuízo ao cofre público, que haja um ressarcimento. Sim. Muitas vezes a gente observa uma ação civil por ato de improbidade administrativa que busca a punição do agente pelas várias penas que existem, multa, proibição de contratação do poder público, suspensão de direitos políticos, acompanhado do ressarcimento do prejuízo. Mas ainda assim pode ser feito simplesmente o ressarcimento, uma ação para ressarcimento de prejuízos, independentemente das demais situações que são previstas pela lei de improbidade. E esse ressarcimento ele tem uma especificidade, ele é imprescritível. Ah, que bom. A lei de improbidade, as penas da lei de improbidade não são imprescritíveis. Em regra, a prescrição de 5 anos. Agora, isso está previsto no artigo 23. Agora, o que é imprescritível é o ressarcimento. E muitas vezes se confunde, inclusive o próprio Ministério Público, muitas vezes, e a própria magistratura, entende que a improbidade administrativa é imprescritível. Ela não é. O que é imprescritível é o ressarcimento. Certo. Doutor, agora também é importante destacar, né, a diferenciação entre a aplicação de uma pena e também aquela possibilidade do ressarcimento. O pessoal também confunde isso. Confunde-se muito. Muito se coloca que o ressarcimento seria uma pena. Não é uma pena. Ressarcimento é a busca da reintegração, do conserto de um prejuízo causado. Né, causado. Então tem que ficar evidente que houve um prejuízo para se buscar um ressarcimento proporcional. Até porque um ressarcimento de um prejuízo que não existiu pode ser já um enriquecimento ilícito em detrimento do cidadão. Doutor, o senhor acha então que a nossa lei de improbidade administrativa está suficientemente aparelhada para que o julgador ele venha aplicar, pelo menos aí, né, trazer esse direito de regresso em favor da administração pública, doutor? Olha, eu acredito que até esteja, mas eu ainda tenho bastante ressalvas com essa lei. Como eu falei, ela é uma lei assim, totalmente em branco. Muito aberta. Muito aberta, permite interpretações das mais diversas e se ela permite uma abertura tão grande, tá, ela pode ser tanto objeto de boas decisões, decisões que venham realmente trazer benefícios para a sociedade, mas também pode ser objeto de injustiça, né, de excesso na sua aplicação. Então ela deve ser observada, interpretada e analisada com muita parcimônia. Doutor, o que mais era importante, evidentemente que nós não temos aqui a pretensão de esgotar a matéria, não é isso? Mas o que mais o senhor acha que era importante colocar em relação ao nosso tema, doutor? Bom, basicamente, né, como eu falei, por ser um tema muito nebuloso, eu acredito que sequer num curso aí de extensão a gente conseguiria esgotar, né? Mas o mais importante que eu vejo é que o fiscalizador ele realmente busque os limites, né, os limites da aplicação dessa lei, aplique com a devida parcimônia para evitar, inclusive, porque tudo aquilo que é muito desgastado acaba se tornando obsoleto. É verdade. Então, que
tenha um pouco mais de critério e especialização, realmente vá olhar com os olhos da administração pública para essa lei. E principalmente eu falo isso porque nós temos no Brasil uma gama muito grande de municípios, por exemplo, e cada uma com sua situação específica, né? Então, tudo isso deve ser considerado. Essa lei especificamente não pode ser interpretada de maneira seca, de maneira fria. Deve-se olhar cada situação. É isso mesmo. Doutor Gustavo Bugalho, eu quero te agradecer muito a presença hoje aqui conosco no ADVJus. Chegamos no finalzinho do nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a atenção, estou sempre à disposição. Tá certo. Olha, meus amigos, um último recadinho para você, principalmente você que é advogado, meu colega advogado. Eu quero pedir para vocês que prestigiem os nossos parceiros aqui do ADVJus para que a gente continue elevando o nosso espaço aí para frente, o espaço para os advogados, ok? Prestigiem, por favor, a Qualicystem Informática, o Espaço UOMO, a Livraria Mizuno, a ARP, Associação dos Advogados aqui de Ribeirão Preto. Associe-se você também. E também a Lavanderia Bonaseco, lá da Presidente Vargas, ok? Eu agradeço. Nós vamos ficando por aqui, mas prometemos voltar no próximo domingo. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualicystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.